Bom dia a todos. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui essa manhã, para aprender também com vocês, né? Eu aprendo todos os dias. E também vou passar um pouco do conhecimento adquirido nesse período de trabalho. E o conhecimento que eu adquirido todos os dias aqui nesse ambiente político, mas também jornalístico, né? E na área de comunicação, somente a fotografia, que é o meu forte, eu costumo sempre falar. Esse é o segundo workshop que eu apresento essa semana e sempre na introdução dele eu costumo falar da importância da fotografia. Eu conheci a fotografia, como ela tinha dito ali no meu mini currículo, que não é comparado com o da Priscila. É que eu sou bem mais velha que ele. No mínimo da habilidade. Tem mais tempo de carreira do que eu, estou iniciando agora. São apenas 6 anos, que é 6 anos para quem já vive uma vida com a comunicação. Então, eu falei essa semana e eu costumo sempre falar isso nos workshops, nas palestras que eu falo para o pessoal. Eu digo da importância da fotografia. Eu conheci a fotografia há 6 anos e quando eu conheci a fotografia eu estava num período da minha vida a qual não tinha muita perspectiva. Eu sou do interior da Bahia, de uma cidade com menos de 5 mil habitantes, muito pequena, então não tinha nenhuma perspectiva de sair, de ir para outro lugar, não conhecia outro estado. E um período que o Brasil estava passando por uma crise muito grande também na área da indústria. E a única coisa que tinha na minha cidade era a indústria. A gente tem lá hoje 2 estaleiros e tudo parado porque a gente não tem obra desde 2015. Então eu não tinha nenhuma perspectiva do que fazer, do que tocar na minha vida. E um amigo meu chamado Gerson, gosto de sempre falar o nome dele porque da importância que ele tem na minha vida. Ele chegou para mim e disse assim: cara, aparece lá no meu estúdio que eu vou te dar umas aulas de fotografia. E eu comecei a frequentar o estúdio dele. Fui algumas vezes no estúdio, ele me ensinava algumas coisas sobre fotografia. Só que eu disse: isso não é para mim, cara, fotografia não é para mim. Muito obrigado. Eu estava num momento muito depressivo na minha vida e ele tentou me tirar um pouco de dentro de casa, né, e me levar nos eventos, umas coisas assim, para me esquecer um pouco essa vibe. E eu falei: não, cara, não é para mim. Obrigado aí, mas não é para mim. Voltei para minha casa, eu gosto de escrever bastante, passava muito tempo escrevendo. E depois de um período eu falei: eu vou lá, vou começar a ir lá. Comecei a frequentar novamente com ele me ensinando em alguns eventos, até que surgiu-se a oportunidade de eu fotografar um evento. E ele falou: era um evento simples, um evento que eu costumo dizer que é de fundo de quintal, entre família e amigos ali, qual você não tem muita preocupação de entregar um trabalho tão profissional. Você vai mais pelo hobby e pelo aprendizado. Só que ele falou: não, vai lá, toma a câmera aí, vai lá e faz as fotos. Só que quando eu cheguei no local do evento, era um mega evento. Um mega evento. Era um evento que eu achei que era de família, mas tinha mais de 100 convidados. Eu achei que era no fundo de quintal, era num hotel mais top que tem na minha cidade. Então eu cheguei lá e fiquei surpreendido. Eu liguei para ele: cara, não vou conseguir fazer isso aqui. E ele disse: faz assim, assim, assim e vai embora. E ali foi a minha faculdade. Eu costumo dizer que a minha faculdade foi naquele dia. Eu pude aprender na prática algumas coisas que eu não sabia como fazer na teoria. E hoje eu trago a importância da teoria. Então, hoje, depois de tanto tempo falando de fotografia, fotografando também, clicando, eu costumo dizer que a fotografia ela tem uma suma importância na comunicação. Tanto na comunicação e no poder de cura. Porque a partir do momento que eu comecei a levar a fotografia um pouco mais a sério, entrei dentro do tema fotografia, eu comecei a enxergar o mundo de outra maneira. Então, quando eu vi o mundo através de uma câmera fotográfica, eu desconhecia a depressão. Eu desconhecia aquele momento ruim que eu estava passando na minha vida e passei a ver um mundo novo através da fotografia. Que desde então vem aberto inúmeras portas para mim. A fotografia há pouco tempo me levou para o Israel, me levou para o Egito para fazer um trabalho de foto documentário, fazer alguns registros lá. Então, a importância da fotografia, ela tem esse poder de tanto moldar você, como moldar quem vê o seu trabalho e tanto te tirar de um local e te levar para outros lugares também. Então, só pincelando um pouco da minha vida, né, a respeito da fotografia, e o propósito de eu estar aqui hoje é passar para vocês a importância. Eu tenho um projeto, qual eu iniciei na Bahia, que é o projeto Sensibilidade. Eu chamo de projeto Sensibilidade, que a gente faz o máximo para passar o nosso sentimento através da fotografia para quem vê a fotografia. Não apenas apertar uma foto, não apenas apertar um botão, não apenas fazer uma foto, mas acima de tudo comunicar. Acima de tudo comunicar. O workshop ele vai ser iniciado com algumas coisas teóricas, vou dar uma pincelada básica aqui em algumas coisas, para vocês terem um entendimento. Ele está focado bastante para fotografia com o celular, tá bom? Mas aqui
em tudo que eu vou falar, a gente vai ter conhecimento, tanto para usar o telefone, o nosso celular, como também para quem tem uma câmera semi-profissional, uma câmera profissional em casa, a gente que gosta de viajar bastante, né? Então a gente já vai ter alguma noção também de quando a gente tiver a oportunidade de ter uma câmera, de pegar uma câmera, a gente não ficar perdido no que fazer, tá? As câmeras de hoje, elas são divididas em alguns patamares, né? A gente tem a semi-profissional, DSLR, hoje já tem no mercado aí câmeras mirrorless que são mais tops assim no mercado de fotografia, né? Então hoje, para quem costuma ter a fotografia como hobby, usa bastante as nossas DSLR, são essas câmeras que um está me filmando aqui, tá? E com a evolução da tecnologia, nosso telefone hoje já tem bastante funções que associam ou se aproximam de uma câmera fotográfica, tá? A câmera fotográfica, ela é dividida em dois modos que eu gosto de falar bastante, os outros não vou entrar um pouco agora, que é um pouco mais complexo, mas o modo automático e o modo manual. No modo automático, a câmera faz tudo para você, você não precisa ter preocupação com nada, você só vai literalmente apertar o botão. Só que nós estamos lidando com algo tecnológico e erra bastante. Então, às vezes, a gente põe no modo automático, a gente vai fazer uma foto, a foto sai muito clara, estoura a iluminação, às vezes sai muito escura, às vezes não foca direito e não é uma foto legal, não é aquilo que a gente deseja. Então, para todos os meus alunos, eu costumo dizer, vai fotografar? Vou, modo manual. Para você aprender a fotografar, você saber lidar com o seu equipamento, conhecer o seu equipamento e saber o que ele pode te voltar de conteúdo, de qualidade, trabalha no modo manual. Então, todos esses pilares que eu vou falar para vocês aqui hoje, está dentro do modo manual da nossa câmera. O nosso telefone, alguns já tem esse modo manual, o modo Pro da câmera. Ali você consegue já mexer em algumas coisas, a qual eu vou falar em alguns minutos aqui. Outros não. Para quem não tem, para o telefone que não tem o modo Pro ou o modo manual da câmera, existe um aplicativo, tanto na Play Store como na Google Play, que você, na App Store ou na Google Play, que vocês conseguem fazer o download, se chama Câmera Pro. Ali você vai ter um simulador de uma câmera fotográfica DSLR. Ali você consegue trabalhar em todos esses pilares que eu vou passar para vocês aqui hoje. É algo que a gente pode estar fazendo download e quem sabe até amanhã a gente pode estar estudando ele na aula prática e a gente fazendo alguma coisa com ele para vocês poderem entender como que funciona, para até quando vocês pegarem a câmera vocês não terem muita dificuldade, tá bom? Então, eu vou iniciar falando dos 3 pilares da fotografia, que é o ISO, a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. É os 3 pontos que eu quero passar para vocês hoje, a qual vocês vão entender um pouco desse universo, tá bom? E amanhã a gente vai para a aula prática. E no final dessa aula, eu vou passar 2 pontos que não era para estar nessa aula, né? Não era para estar fazendo parte desse workshop, mas eu vi a importância da gente falar sobre esses 2 assuntos, que eu vou trazer para vocês também, que é a composição fotográfica, a gente vai aprender a compor uma fotografia, a informar através de uma fotografia, assim como uma música, assim como um poema, um texto, a fotografia ela sai do mesmo conceito, composição, tá? O que a gente quer mostrar na nossa foto, o que a gente não quer mostrar, então tudo isso eu vou passar para vocês também de uma forma básica, para fácil entendimento de todos, e amanhã a gente vai fazer na aula prática, tá certo? Por favor, passa para mim essa página. Pessoal, a gente vai mostrar aqui para vocês, né, mas são exemplos que a gente trabalha no dia a dia aqui, né? Porque fotografia, vocês vão ver, reconhecer, de repente até vocês estão nas fotos também, né? E o que eu quero frisar para vocês é o seguinte, a gente vai mostrar algumas coisas certas e erradas, às vezes, não é para vocês se sentirem melindrados, tá? Falar assim, nossa, postou foto minha lá que eu fiz, que horror, que horror. Não, vocês não têm conhecimento. Então, a intenção é passar o conhecimento para vocês verem como que vocês podem melhorar a foto de vocês no dia a dia. Não seja para, como nós, não sei se tem alguém mais, pessoal mais da obra, assim, a gente fala, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, que nós da assessoria de imprensa usa muito essas fotos, o pessoal coloca. Então são dicas, né, que a gente ensina no corta-cabeça, pegar mais esse ângulo do que daquele, entendeu? Então, por favor, tá? Não é que vocês estão errados, mas é para mostrar para vocês que vocês podem melhorar. E não é só porque tem exemplos do nosso dia a dia aqui, né, de foto, no caso do Joab, ele é mais fotos de book, foto pessoa, foto mais artística. Eu sou fotojornalista, é uma outra visão, é um outro ramo dentro da fotografia.
Então que a gente se complementa, né? Então, temos assim características diferentes, mas a fotografia em si, ela é única, né? O princípio básico é sempre o mesmo, que vai abrindo para vários leques e que você vai se profissionalizando. Tá? O que a gente vai passar para vocês aqui é isso, para vocês verem o básico e vocês terem um olhar, vocês perceberem que a foto, além só da técnica, né, dos dicas que a gente vai passar para vocês, mas é o olhar. É o olho de vocês, é aquilo que eu já me disse, a composição, é o que vocês querem passar aquilo lá. Não é simplesmente chegar com o celular e clicar. Tá, mas eu vou clicar, mas por que eu vou? O que eu quero que a pessoa que vai ver aquela foto veja? Mesmo que for pôr no Facebook, no Instagram, o que eu quero passar com aquela florzinha, com aquela coisinha que eu quero fotografar? Né? Qual que eu quero que a pessoa entenda, a mensagem que eu quero passar para a pessoa entender do outro lado? Tá bom? Agora é você. Tá, eu vou iniciar falando dos 3 pilares. Eu vou ler aqui algumas coisas que vocês quiserem anotar, podem ficar à vontade. Agora eu vou entrar em alguns assuntos aqui que vai ter alguns pontos específicos. Se vocês quiserem anotar, podem ficar à vontade, tá? No mundo da fotografia, sempre ouvimos falar de 3 pilares principais, que é sensibilidade do ISO, abertura do diafragma e velocidade do obturador. A partir do conhecimento desses elementos, suas fotos ganharão destaque. Aqui a gente já tem uma importância muito grande. Só nessa segunda parte B desse texto aqui, as suas fotos ganharão destaque, ou seja, a gente sabendo dominar esses 3 pilares, a gente já vai ter uma total diferença no nosso trabalho, tá bom? Eu vou iniciar falando sobre o ISO na fotografia. O ISO geralmente ele é o último pilar que a gente vai utilizar. Ele é a última coisa que a gente vai utilizar como recurso para fazer uma foto ideal, para alcançar o objetivo que a gente quer alcançar na nossa foto. Porém, como ele é o último, eu quero falar dele primeiro, porque nos outros a gente vai intensificar um pouco mais o nosso conhecimento, que é o que a gente vai mais utilizar no nosso modo manual ou pro da câmera. Tudo que eu estou falando aqui é a respeito do modo manual ou modo pro da câmera, que está sob o nosso controle. Nesses modos aqui, que a gente vai controlar esses 3 pilares, a câmera ela não tem nenhuma autonomia, está tudo sob o nosso comando. Então, o resultado que sair é tudo culpa nossa. Tá bom? Não sei se vocês já pegaram um rolo de filme de antigamente, quando era filme. Lembra aqueles números que tinham? 100, 200, 400? O ISO é isso, é aquela numeração que era só para vocês terem uma ideia, né? É aquela numeração que estava naquele rolinho de filme. O ISO era o mesmo que ASA? Isso, é mesmo. Só é o ISO, acho que o ISO é da nomenclatura dos Estados Unidos e a ASA da Inglaterra, alguma coisa assim. Mas na faculdade de arquitetura eu tive o curso, né, de foto, era tudo preto e branco, a gente revelava. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Morro de saudade. Então, hoje com as câmeras DSLR, a gente ainda tem o ISO, a gente utiliza bastante o ISO, antigamente já vinha no filme, mas hoje esse ISO ele serve para aumentar a sensibilidade do sensor que faz a captação da imagem, tá? Dentro da nossa câmera, essas câmeras DSLR, como que elas funcionam? Vou passar só para vocês rapidamente como elas funcionam, para vocês entenderem como que é a captação da imagem dentro de uma câmera ou dentro de um telefone, tá? Uma câmera DSLR, essa que está me filmando aqui, a gente tem um sensor que fica dentro da câmera e à frente dela a gente tem como se fosse uma cortina. Essa cortina faz esse movimento. Esse movimento que ela faz, ele deixa o sensor exposto. Ele vai deixar totalmente exposto para a luz, ele vai registrar essa imagem como se fosse um espelho, vai refletir essa imagem e transmitir para o meu sensor e armazenar no meu cartão de memória. É esse o movimento que faz. Então, cada vez que essa cortina faz esse movimento, ela capta uma foto. Tem câmera que faz 11 movimentos desses por segundo, 11 fotos por segundo, a gente chama de FPS, né? Tem câmera que faz 8 e assim por diante, né? Então, primeiramente, esse é um dos pilares mais conhecidos. O ISO é a sensibilidade da câmera e é bem simples, é muito simples. O seu papel é regular a sensibilidade do sensor, ou seja, quanto menos luz na cena, neste caso, maior deverá ser o ISO. As câmeras fotográficas atuais variam de ISO, entre menores de 100 até maiores de 6.000. Anteriormente, naquele sensor, a gente tinha uma base ali até 1.000, né? Era bem difícil você ter algo mais porque a gente não conseguia ter mais informação. A tecnologia foi mudando, né? Isso foi mudando. possibilitando novas ferramentas, né? Isso. Esse ISO aqui, ele é utilizado quando a gente já explorou todos os outros recursos que eu vou falar em alguns minutos para vocês. A gente já explorou eles o máximo que a gente pôde,
e a gente não tinha mais saída para trazer iluminação para a nossa foto, a gente não tem mais luz para compor a nossa imagem, a foto ainda está escura. Já estou usando todos os meus artifícios e ainda está escura a minha foto, então a gente vai recorrer para o ISO. Porém, o ISO ele nos dá esse ganho de iluminação, ele deixa o nosso sensor um pouco mais sensível para a captação de luz, mas ele também estraga a nossa foto. Se vocês pegarem a imagem hoje com o ISO, por exemplo, eu vou colocar em 100, é uma média hoje que a gente costuma utilizar para fazer fotografia externa. Dependendo assim, da iluminação do dia, eu quero utilizar meu ISO em 100, porque é o ideal para fotografar, o seu sensor está praticamente com a sensibilidade ok, o natural dele, e eu não vou ter perca de qualidade na minha imagem. Mas consequentemente, exemplo, se eu descer aqui agora, vou fazer uma foto lá embaixo, e o ISO da minha câmera estiver em 100, beleza. Se eu for chegar à noite para fazer essa foto, usando as mesmas, a velocidade e a abertura do diafragma que eu usei pela manhã, eu utilizar à noite, a minha foto ela vai estar escura, porque a luz do ambiente mudou. E o que eu posso fazer? Sendo que a minha velocidade, e que eu vou falar em alguns minutos para vocês, a velocidade e o diafragma está ok, eu vou aumentar o meu ISO. Mas consequentemente, quanto mais eu aumento o meu ISO na minha câmera, mais aparece aqueles grãozinhos na foto. As pessoas chamam de ruído, alguns fotógrafos não gostam que chamem de granulado. Não, granulado é no tempo do filme. Mas aparecem os ruídos na minha imagem, que acaba que eu perco nitidez e perco um pouco de qualidade na minha imagem. Tá bom? Ele ajuda a gente em alguns pontos, mas também em outros, ele é totalmente prejudicial para a nossa imagem. Ainda mais quando você amplia demais a foto, aí estoura mais, né? Também. Fica mal. Também, esse ponto aqui, que eu estou falando é um pouco de exposição. Um pouco de exposição. A respeito da exposição, o ISO ele tem esse ponto crucial de nos ajudar e também de nos prejudicar. Ao iniciar os outros pontos aqui, vocês vão ter um fácil entendimento do que o ISO pode fazer. Eu estou começando por ele porque ele é o mais simples, mas também na fotografia ele é o último pilar que a gente vai utilizar, tá bom? A parte B aqui do texto. Aliás, mesmo sendo simples, precisa bastante cuidado para regulá-lo na prática. Quanto mais você aumenta o ISO na câmera, você está aumentando o nível de ruído da sua fotografia e, por consequência, diminui a qualidade da imagem. Deste modo, é recomendado que você trabalhe com ISO baixo, próximo do 100, para conseguir obter imagens mais bonitas e limpas. Tá? Só complementou o que eu tinha acabado de falar. Mantenha o ISO numa velocidade legal, ou no número legal, 100. Tem câmera hoje que, por exemplo, eu tenho uma câmera na minha mochila que ela faz ISO acima de 6.000. Ela já faz o ISO de 64.000. Então, com o aumento da tecnologia, foi favorecendo a gente, né? E nessa câmera que eu tenho na minha mochila, se eu usar o ISO em 6.000, eu não perco qualidade nenhuma na minha imagem. Literalmente nenhuma. Eu estou aumentando a sensibilidade do meu sensor e não estou perdendo nenhuma qualidade na minha imagem. Isso também tem no telefone de vocês, tá? O telefone de vocês tem uma câmerazinha menor do que essa aqui, mas faz mais estrago às vezes do que uma câmera dessa aqui, tá bom? Para quem a câmera, alguns celulares ainda não tem o modo Pro da câmera, a gente vai indicar um aplicativo para vocês baixarem, a qual vocês vão ter o controle de todos esses pilares, tá bom? Para vocês poderem entender como funciona cada um, certo? Essa aqui eu vou voltar nessa foto depois, que essa foto aqui ela vai entrar no pilar de composição. Foi uma foto que eu fiz lá no Egito e ela vai entrar no pilar de composição fotográfica. No final eu vou voltar nela aqui para poder passar para vocês, tá? A gente vai falar agora da abertura do diafragma. Isso aqui é muito legal. Eu gosto disso porque isso é como se fosse um Ctrl+C e um Ctrl+V do nosso olhar. Eu amo falar disso aqui. Vamos lá. Esse pilar é fundamental para a distribuição de foco da sua fotografia. Ele está presente no interior da sua lente. Aqui já é algo que a gente não tem na nossa câmera, tá? Não é algo físico de dentro da nossa câmera, como essa que está aqui. É algo que a gente controla pela câmera, mas é composto da lente. É algo da lente que é controlado pela câmera, certo? No telefone de vocês também a gente tem, só que já está em conjunto ali, o diafragma junto com o seu telefone, né? Por ele é possível tirar uma foto com foco uniforme, com a nitidez perfeita e com o fundo desfocado. Vou passar um exercício básico para vocês, é por isso que eu gosto dele por conta disso aqui. Eu quero que todo mundo estenda a mão aqui, ó. O dedo aqui à frente do rosto. Isso. Beleza. Okay. O que você vai fazer agora? Você vai olhar para o seu dedo. Foca no seu dedo. Automaticamente desfocou tudo que está depois do seu dedo. Você não consegue enxergar muito bem o que está depois do seu dedo. Você está com o seu dedo em foco.
Agora, se você olhar para frente, focar na frente, você vai ter tudo do outro lado em foco e o seu dedo desfocado, não é isso? Essa é a função do diafragma. A mesma coisa que tem no nosso olhar, a gente tem na nossa câmera. Inclusive, a câmera fotográfica, eu costumo dizer que ela é um dos nossos olhos. Por quê? Ela funciona como o nosso olho, literalmente. O ISO é a nossa pupila. O ISO é a nossa pupila. Por exemplo, a gente tem essa quantidade de luz aqui nessa sala. Olha que doideira. A gente tem essa quantidade de luz ideal para a gente conseguir ver tudo certinho aqui nessa sala. Mas automaticamente, por conta da quantidade de luz que eu tenho nessa sala, a nossa pupila, ela está bem fechadinha. Ela está fechada. Porque a gente tem uma quantidade de luz e a gente tem que manter a intensidade de luz ideal para a gente conseguir enxergar aqui. E isso é função do nosso cérebro e do nosso olho, tá? Através da nossa pupila. Automaticamente, se eu apagar todas as luzes aqui e escurecer, a nossa pupila ela vai aumentando, ela vai dilatando, ela vai aumentando para a gente ter maior captação de luz e a gente conseguir enxergar tudo de uma maneira totalmente nítida. Vai ser um pouco escuro ali, vai, mas a gente vai conseguir enxergar alguns detalhes que a gente não conseguiria enxergar se a nossa pupila tivesse um pouco mais fechada. Então, esse é o ISO na fotografia, tá bom? Vamos voltar aqui para o diafragma. O diafragma ele abre e fecha para controlar a quantidade de luz que entrará em sua câmera. Em suma, ele funciona como nossos olhos, como eu tinha falado, né? Quanto mais aberto, mais luz entra no campo da íris, e quanto mais fechado, menos luz entra no campo da íris. Aqui, o segredo é saber usar a distribuição de foco. A lente tem um anel que você pode distribuir e ajustar o foco. Além disso, o segredo para aprender o quanto maior o F, o diafragma fica fechado, bem pequeno. E quanto menor o F, o diafragma fica mais aberto. Você pode ver que os números são contrários. Os números do diafragma são contrários. Quanto maior esse número, que na fotografia a gente representa pela letra F, quanto maior esse F, menos luz entra no meu sensor, ele funciona como um cone. Eu sempre costumo dar esse exemplo do cone. A gente tem algo cônico, e quanto menor for essa abertura do cone, menos luz está entrando no meu sensor. Ou seja, menos luz está chegando lá atrás do meu globo ocular, para eu conseguir enxergar tudo com a exposição ideal. A mesma coisa na câmera, funciona como um cone. E automaticamente, na nossa câmera, quanto menor esse número, mais aberto é essa íris. É esse diafragma. Por quê? Quanto mais aberto, a gente consegue desfocar mais o nosso fundo. Por exemplo, eu tenho câmera hoje que ela varia de 1.8 a um F, vou trazer o exemplo do F, porque a gente vai utilizar ele na nossa aula prática. Quanto maior esse número, a gente tem as coisas mais nítidas. Por exemplo, se eu pegar minha câmera e fazer uma foto com um F22, por exemplo, eu consigo focar no meu dedo, mas também eu consigo ver tudo que está ao meu redor. No nosso olho a gente não consegue ter esse controle, mas na câmera a gente consegue, de eu manter o meu dedo em foco e também manter todas as coisas do fundo em foco. Isso é utilizando um F22. Se eu baixar isso para 1.8, que é muito pequeno, é capaz de eu conseguir focar só o primeiro plano aqui do meu dedo, só esse lado, e a partir da parte de trás do meu dedo eu não consigo enxergar mais nada. Tanto que está atrás, quanto que está à frente. Inclusive, essa semana eu fiz no sábado à tarde eu fiz 2 ensaios, o qual eu utilizei uma lente de 50mm com abertura 1.8. Totalmente aberta, eu usei o máximo da minha lente. Nessa abertura, em algumas das fotos eu consegui focar a ponta do nariz da minha modelo e desfocar a orelha. Você tem noção da profundidade de campo, isso traz profundidade de campo. Isso aqui, ele controla bastante a quantidade de luz que entra no nosso sensor e também funciona para controlar a profundidade de campo. Mas o que é a profundidade de campo? Eu costumo dizer que a profundidade de campo é algo que nos ajuda a compor a nossa fotografia. Para alguns fotógrafos eu falo que o pilar principal da fotografia e da composição é isso aqui. Por que isso aqui? Porque isso aqui que vai me dizer o que eu quero e o que eu não quero mostrar na minha imagem. Aqui é uma regra de composição, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma foto de uma modelo. Eu tenho uma modelo aqui no primeiro plano e eu tenho muita informação atrás, algumas placas, lixo, alguma coisa que talvez eu não queira mostrar na minha foto. Talvez se eu utilizar a minha câmera em um F22, eu vou mostrar tudo. Eu vou mostrar a minha modelo, mas também as coisas, os complementos que estão atrás da composição
vai aparecer na minha foto. E muitas das vezes vai chamar mais atenção do que a própria modelo. É isso? Então, o que é que eu falo? Gente, a primeira regra para a gente poder utilizar uma composição, vamos utilizar bastante o diafragma. Eu vou chegar no ambiente e vou falar, beleza, vou tirar uma foto do meu modelo, ou vou tirar uma foto de uma paisagem, ou de uma flor, mas o que eu quero mostrar? Eu quero chamar a atenção apenas para essa flor, apenas para essa pessoa, apenas para esse objeto, ou eu quero mostrar tudo? É a primeira regra. Não, eu quero mostrar apenas o primeiro plano. Beleza. Eu vou baixar ao máximo a minha abertura para eu trazer apenas um ponto de foco na minha modelo e tudo que estiver à frente e tudo que estiver atrás dela, a pessoa não vai conseguir enxergar nitidamente porque vai estar desfocado. Então, automaticamente, a nossa visão é levada para o nosso primeiro plano, para quem está em foco. O restante a gente vai ver depois. Ou às vezes nem vai ver pela quantidade de abertura que a gente for usar, a gente não vai ter informação quase nenhuma no fundo. Então, o nosso primeiro plano é a informação que a gente tem relevância, tá bom? Então, a regra é a seguinte: se você quer deixar a fotografia com o fundo desfocado, deixe o F com uma numeração menor. Se quiser nítido, deixe o F com a numeração maior. Por meio do diafragma é possível também afetar a profundidade de campo, que é o que eu acabei de falar para vocês. Portanto, quanto maior a abertura do diafragma, menor será a profundidade. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, profundidade de campo. Ela controla também essa profundidade do que eu quero mostrar e do que eu não quero mostrar na minha foto. Ou o primeiro plano, ou eu quero mostrar o plano inteiro, trazendo todas as informações possíveis na minha imagem. Tá bom? Todo mundo entendeu como funciona também o diafragma de uma maneira nítida e clara para todo mundo? Ok? Eu gosto de sempre perguntar, porque às vezes surge alguma dúvida. Quem tiver dúvida também pode perguntar, que a gente vai trazendo tudo de uma maneira totalmente explícita e clara para vocês. Tá bom? Eu vou voltar nessas fotos depois, que essas fotos estão na aba de composição. Eu vou passando elas aqui e depois a gente volta para trazer para vocês alguns pilares de composição fotográfica. Tá? Agora a gente vai falar de algo de suma importância na fotografia. Assim também como os outros pilares. Esse também tem uma importância muito grande. Muito grande, muito grande. Velocidade do obturador. Eu costumo dizer que ele tem o papel principal de congelar a nossa cena. Eu creio que você já deve ter visto alguma foto a qual um corredor ou alguma pessoa ela está fazendo algum movimento e, consequentemente, porque a minha velocidade está um pouco baixa, essa pessoa tem um rastro dela acompanhando ela. Não sei se vocês chegaram a ver alguma imagem desse tipo. Para a gente conseguir congelar um objeto, uma pessoa, ou um pássaro voando, um avião voando, para a gente conseguir congelar ele como se ele tivesse parado no ar, a gente tem que trabalhar com a nossa velocidade do obturador, tá bom? Aqui vamos falar sobre a quantidade de tempo que o sensor da câmera fotográfica ficará exposto à luz. Falamos de velocidade porque se o obturador abrir e fechar rapidamente, o sensor ficará pouco tempo exposto, e se for lenta, o sensor ficará aberto mais tempo e mais luz atingirá o nosso sensor. Vocês lembram do que eu falei a respeito do nosso sensor e dessa cortina que fica aqui na frente que faz esse movimento? O obturador ele é essa cortina. A gente controla a velocidade dessa cortina. Para a gente conseguir ter uma foto com a exposição ideal, a gente tem que trabalhar bastante com a nossa velocidade. Por exemplo, a gente tem câmeras hoje que elas variam de uma velocidade de, por exemplo, 1/3, 1/2, até 4.000, né? Nossa velocidade que a gente tem máxima hoje, é até 4.000 velocidade de um obturador. Ou seja, esse número é fracionário. 1/1, ela vai fazer esse movimento em 1 segundo. É um pouco lento. 1 segundo, eu já me movi daqui para aqui e já deixei um rastro de luz imenso. Então, se eu for tirar essa foto em 1/1, eu fazendo esse movimento aqui, consequentemente vai ter um rastro me acompanhando. E esse rastro sou eu mesmo que estou fazendo. Tá? Se eu for aumentar essa velocidade para eu conseguir me congelar, aí vai estar em média de 320, eu costumo usar mais 500 para conseguir congelar uma pessoa nitidamente. Vamos colocar a velocidade de 1/1. Ela vai fazer esse movimento em 1 segundo. É extremamente lento. Extremamente lento. Se a gente pegar uma velocidade, eu vou citar o 500, a qual eu já estava falando, vai ser 1 segundo dividido por 500. Então é muito, muito, muito rápido. Vocês não têm noção o quanto é rápido. Se você pegar o 500, pegar o 1 segundo, você dividir ele por 500, você tem uma fração mínima de segundos, milésimas de segundos.
Então essa é a velocidade que ele faz esse movimento para captar a imagem e congelar. Exatamente isso. É exatamente isso, exatamente esse barulhinho. Tem alguns fotógrafos que eles compram a câmera não pelo que ela oferece, não pela função tecnológica que tem essa câmera, mas pelo barulhinho. Eles gostam de ouvir o barulhinho da câmera. Por exemplo, tem algumas câmeras, uma que eu tenho na mochila, que ela faz uma média de 15 fotos por segundo. 15 fotos por segundo. Então esse barulho é muito bonito quando eu estou fazendo fotos em sequência. Ela faz... É muito bonito, eu gosto disso. Inclusive no esporte. Esporte você chega, por exemplo, tendo um jogo de futebol, você vê aqueles fotógrafos com as lentes imensas na beira do campo. Nossa, ele está tirando mais de 20 fotos por segundo. Por quê? Porque tudo aquilo que ele está fotografando está em movimento. Ele está parado, mas o objeto fotografado está em movimento. E como ele quer aquela foto daquela pessoa literalmente como se estivesse estática, parada, ele tem que usar uma velocidade alta e também tem que utilizar a velocidade alta e também tem que utilizar a abertura para conseguir fazer a composição ideal pela quantidade de luz e congelar o objeto fotografado, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Você pode configurar manualmente esse tempo, deixando assim o sensor mais exposto ou menos exposto à luz. E qual é o resultado disso nas fotos? São os efeitos de luzes dos carros em estrada. Você já deve ter visto bastante isso também, um carro passando e deixando aquele rastro, trazendo impressão de movimento. No workshop que eu apresentei no sábado, deixa eu tomar água aqui rapidinho. Eu falo demais, esqueci de enviar. Eu apresentei um workshop no sábado para um pessoal. E eu falei para eles que a velocidade é algo que a gente pode utilizar ao nosso favor. Utilizar de grande nível ao nosso favor. Por quê? Alguns fotógrafos falam, olha, a foto ideal é a foto com o nosso objeto extremamente estático, parado, com velocidade alta, para a gente congelar esse objeto. Mas eu gosto de quebrar regras. Eu amo quebrar regras na fotografia. Por quê? Ao momento que você quebra uma regra na fotografia, você está sendo singular, você está sendo único, você está trazendo identidade para a sua foto, você está trazendo identidade para o seu trabalho. Por quê? Porque só você que faz. Para outras pessoas está errado, mas para você pode ser certo porque só você que faz. Eu costumo usar bastante nas minhas fotos de casamento. Eu estou fotografando um evento de casamento, na pista de dança, não na hora da entrada da noiva, não na hora ali de todo aquele cerimonial que é maravilhoso, mas na hora da pista de dança, eu gosto de usar minha velocidade bem baixa. Eu uso meu flash ali em cima da câmera e utilizo uma velocidade extremamente baixa. Mas por que, Joab, você faz isso? Porque eu gosto de trazer impressão de movimento na minha foto. Por quê? Eu estou numa pista de dança. As pessoas elas estão em movimento o tempo todo. E a gente tem aquele jogo de luz na nossa pista de dança. Luz se movimentando o tempo todo, pessoas dançando o tempo todo. Então, se eu trago essa informação na minha foto, usando a minha velocidade baixa, eu consigo fazer algo diferente que ninguém faz. Todo mundo faz essa foto com a pessoa ali dançando, mas automaticamente, na hora que ela faz a foto, a pessoa sai estática na foto, parada, uma estátua ali. Mas a pessoa está dançando. Eu quero levar essa informação da pessoa dançando. O que é que eu faço? Utilizo a minha velocidade a meu favor. Baixo ela bastante. Tem uma imagem, só tem internet aqui. E não é? Não. Só vou tentar mostrar uma imagem para vocês que tem no meu site, para vocês terem um exemplo mais ou menos de como que funciona a velocidade do obturador. Uma história de renascimento, aqui você já tem uma informação muito grande a respeito do meu trabalho, né? Eu sou conhecido como renascido, tanto aqui por algumas pessoas, como na minha cidade, por conta da minha história com a fotografia, né? Em 2019 eu tive que me reinventar com a fotografia, depois de ter tomado algumas rasteiras de uns sócios, então eu tive que me reinventar, daí veio a ideia do renascido, com essa árvore da vida que hoje é o meu símbolo, tá? Não sei se eu consegui ver nitidamente, não sei se eu consegui ver com excelência, mas aqui ó, ela está dançando, ela está se divertindo na festa, ela está todo o tempo ali dançando, a gente está tendo um jogo de luz, e eu queria trazer isso para minha foto, eu queria mostrar isso na minha foto, que ela estava em movimento e ela estava ali numa pista de dança feliz, foi o que eu fiz, baixei a minha velocidade, consequentemente quando você olha essa foto, você já tem a impressão de movimento, porque a gente tem esse rastro mostrando aqui, talvez aqui a gente não está vendo nitidamente, mas se você pegar o telefone e olhar, a gente vai conseguir ver. Aqui para vocês verem. Isso. A gente consegue ver um rastro
desse movimento dela, ela está fazendo um movimento para o lado, e consequentemente aqui, ó, né? A gente tem esse rastro aqui. É que no cabelo dela também tem. No cabelo dela também a gente tem um rastro, como se ela estivesse se movimentando, trazendo essa impressão de movimento para a nossa foto, e a gente tem todo o rastro de luz atrás. Porque numa festa a iluminação não fica estática num lugar só. A gente tem aquele jogo de luz se movimentando o tempo todo. E quando eu faço uma foto com a minha velocidade baixa, eu mostro essa luz em movimento. Eu consigo fazer o clique no exato momento que a luz está se movimentando de um lugar para o outro. Então eu consigo captar esse rastro, trazendo essa impressão de movimento para a minha foto. Diferentemente dessa foto de cima. Olha só. Esse casamento foi muito louco, gente, vocês não têm noção. Esse casamento aqui, só trazendo rapidamente para vocês, eu fotografei a mãe, 2 filhas e um filho no mesmo dia. Foram 4 casamentos em um. Se fotografar um casamento já é complicado, imagine 4. Imagine 4. Olha lá. Aqui eu estou trabalhando com a velocidade ideal, que eu consegui congelar eles. Vocês podem ver que eles estão literalmente congelados. Mas aqui surge algo que eu falo com meus amigos fotógrafos. Gente, a gente tem que estar atento o tempo todo no evento. Geralmente quando eu pego um casamento grande assim, eu costumo levar a minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe com cerca de 5 ou 6 fotógrafos, a qual eu levo para o evento. Eu estou fazendo foto também, mas eu fico só me comunicando com eles. Ó, preciso de um fotógrafo aqui. Gente, fica atento nisso. Eu fico mais na direção do que literalmente fotografando, ainda mais num evento desse. Nesse evento aqui eu estava com uma equipe com 4 fotógrafos. Eu não consegui ficar como diretor, minha esposa ficou como diretora, fazendo todo esse trâmite de fotógrafo, vem aqui, outro aqui, faz isso aqui. E eu estava junto com eles fotografando. Se eu não tivesse ligado nessa cena, eu teria perdido essa foto. Para muita gente essa foto talvez não tenha muito sentido, mas para a família que viu essa foto tem um significado imenso. Por quê? Porque esse cara aqui é um palhação, ele é o palhação da família. Brinca com todo mundo, é aquele cara alegre, que eu gosto bastante de gente assim. E o casal estava todo o tempo junto na festa, brincando com todo mundo, foi aquela festa bastante alegre. E eu dividi, como eram 4 casamentos em um, eu separei os fotógrafos. Tinha eu e mais 4 meninas fotografando junto comigo. Falei, gente, é o seguinte, o casal principal é meu. O pai e a mãe é a dona do contrato, é quem me contratou, é meu, eu assumo esse casal, que é esse que estão aqui atrás. E para as 2 filhas e para o outro filho, um fotógrafo, cada um pega um aí. Não sai do pé, fica no pé o tempo todo, independente do que eles façam, registrem, façam tudo. E um fotógrafo eu deixei exclusivamente para fazer foto do ambiente, para fotografar a festa, a arrumação da festa, alguns detalhes da festa, o pessoal chegando, tudo certinho, mas nos noivos, cada um tinha o seu fotógrafo exclusivo, tá? E eu fiquei responsável por esse casal. Só que eles eram um casal que estava todo momento ali brincando com um, brincando com o outro, eles voltavam, dançavam, se beijavam, e foi o casamento que eu fiz muita foto. Nessa foto aqui, eu estou usando uma velocidade bastante alta. Estou usando uma velocidade alta porque eu sei que eles estão em movimento o tempo todo. Eu sei que eles estão correndo para um lado, brincando com um, brincando com o outro, e eu tenho que pegar eles travadinhos, porque eu sei que eu vou ter uma foto desejada. Eu sei que eles vão me entregar uma foto a qual eu vou ter êxito no meu trabalho, que é essa foto que inclusive foi pro álbum deles, tá? Nesse momento aqui, o rapaz, o noivo, estava vindo de um lado e ela estava vindo de outro. E eu estava mais ou menos de um lado aqui só esperando, já com a câmera totalmente pronta, tudo certinho, e eu observando o que estava acontecendo ao meu redor. De repente, eu vejo ele vindo em direção a ela, os dois se encontrando quase que no meio do salão, e o filho, que é palhaço, correndo no meio do salão, brincando com todo mundo. Eu falei, não, ele vai passar aqui na frente. Ele deu a volta, na hora que ele deu a volta, que ele foi passar e o casal se encontrou, eles se beijaram, eu consegui fazer essa foto. Entendeu? Então aqui eu estava com uma velocidade ideal, que eu consegui travar o meu casal aqui se beijando no encontro dos dois, e consegui também travar ele aqui, ó, correndo ali, brincando com todo mundo no meio do evento. Então aqui eu usei a velocidade em 2 pontos, a qual me trouxe o que eu queria na minha foto. Uma, eu consegui deixar tudo estático, mostrando tudo que está acontecendo no evento, tá? Para mim nessa foto aqui teve mais importância deixar eles bem travado, todo mundo ali estático, do que trazer impressão de movimento. Porque se eu trouxesse impressão de movimento, eu iria perder informação na minha foto.
Nesse caso aqui eu perderia informação. Por quê? Eu ia pegar todo o rastro deles se encontrando, eu não teria informação de nitidez na pele dele, não ia ter toda essa informação, e como eu não tenho um jogo de luz especial para utilizar para trazer uma sensação melhor na nossa foto, eu preferi usar a foto estática diferente da minha foto de baixo, tá bom? Então, vamos voltar, vamos lá. Então, é só um exemplo para vocês terem noção. Eu uso bastante isso no meu trabalho. Na parte de cima eu tenho uma foto estática, na foto de baixo eu tenho uma foto com a velocidade baixa para trazer essa impressão de movimento na pista de dança. Tá bom? Joá, Sim. você fica controlando todo o tempo as configurações da foto. Agora eu vou... Olha, deixa eu ser sincero para vocês. Deixa eu abrir o jogo para vocês. A princípio talvez eu me odiar por conta disso. Tá? Mas o que acontece? Os fotógrafos eles se dividem em algumas classes. Tipo, eu só uso Nikon. Eu só uso Nikon. Eu só uso Nikon, aí outro fala, eu só uso Canon, eu só uso Sony, eu não consigo cuidar da Sony, eu só uso Fuji. Eu costumo dizer que eu sou fotógrafo Nikonzeiro. Aí eu vou entrar no ponto qual você perguntou. Por que você só usa Nikon? Pela facilidade que eu tenho de conseguir alterar as configurações da câmera de um modo rápido que eu não perca tempo no trabalho. Exemplo, estou fotografando um casamento, estou tendo diferença de luz o tempo todo. Eu estou num lugar que está mais escuro, de repente eu estou indo para outro lugar que está um pouco mais claro. Então eu tenho que me adaptar literalmente a todo o espaço do evento. Então a todo momento eu tenho que estar configurando a minha câmera para ela se expor e fazer a foto ideal naquele ambiente com aquela iluminação. Então a gente tem toda essa divergência no evento, tá bom? Por que eu uso muito a Nikon? Porque está tudo na palma da minha mão. Inclusive, nesse workshop que eu prestei semana passada, o pessoal tudo estava usando o Canon. E eles me apresentaram algumas dificuldades, tal, de perda de tempo em evento, perdia muito tempo para configurar a câmera. Eu falei, gente, Nikon é vida. Nikon é vida. Ela tem seus defeitos? Tem, como todas as outras marcas. Por exemplo, vira até meme. Algumas viram até meme. Você pegar uma câmera da Sony, o pessoal diz que a câmera bomba, que ela esquenta muito. Você pegar para fotografar com a câmera, de repente você tem que colocar ela em cima de um lugar para esfriar. Que ela esquenta bastante durante o evento. Se você pegar uma câmera da Canon, o pessoal reclama muito do foco. É uma câmera que ela não tem muito atalho ali na palma da sua mão, e o pessoal reclama imensamente do foco, ela não tem um foco preciso, ela não costuma cravar literalmente o foco onde eu quero mostrar. Fotógrafos dizem isso, tá? Não sou eu que estou dizendo. Eu nunca peguei para experimentar, nunca tentei. E a Nikon, ela tem um tom um pouco esverdeado, é a identidade, eu costumo dizer que é para defender, né? Eu costumo dizer que é a identidade da marca. Ela tem o tom da foto um pouquinho voltado para o verde, que é algo facilmente corrigido no nosso software de edição. Facilmente dá para corrigir. Porém, por que eu fico com a Nikon? Pela praticidade e facilidade de você trabalhar no menu. Por exemplo, se eu for fazer uma foto de algum lugar aqui que está um pouco mais escuro, de um lado mais claro, eu estou do lado claro, beleza, porque a exposição é essa, essa e essa. De repente eu venho para cá, eu tenho que fazer tudo de novo, entrando no menu da câmera. Dificilmente eu vou conseguir alterar tudo aqui no dedo, sem precisar tirar a câmera do olho e vir aqui e perco tempo. Perco muito tempo. Se eu perder 3 segundos aqui fazendo isso aqui, eu já perdi uma foto desejada. Entendeu? Eu gosto da Nikon porque eu tenho tudo na palma da minha mão. Eu estou fotografando o tempo todo com a câmera no olho. Entrada de noiva, maravilhoso. Eu estou com a câmera no olho o tempo todo e trabalhando aqui nos botões da câmera. Dentro da minha câmera eu consigo ter uma barra de informações. Eu creio que nessas também tem. Eu creio que nessas câmeras da Canon também tem. Porém a Nikon ela me dá alguns botões extras que eu posso configurá-los ao meu desejo. Então eu tenho tudo na palma da minha mão. Eu estou fazendo a entrada da noiva, eu estou aqui configurando a minha câmera. Com a câmera no olho, sem tirar a câmera do olho. Eu preciso fazer uma foto que está mais claro, beleza, já vi como é que eu preciso fazer aqui. Estou fazendo tudo na palma da minha mão, sem precisar tirar minha câmera. Preciso fazer uma foto aqui, está mais escuro. Estou fazendo tudo na palma da minha mão, sem precisar tirar a câmera do olho. Você tirar a câmera do olho, você desviar o seu olhar para algum lugar, para fazer alguma configuração, você perdeu a foto. Você perdeu aquele momento. Entendeu? Então, eu falo para a galera, trabalha com a câmera no olho, para os que usam Nikon, né? Configura a câmera para trabalhar ao seu favor. Tira alguns fotógrafos, eu costumo passar uma dica de ouro para eles, é algo que eu aprendi com o decorrer do tempo. Em tirar o ponto de disparo da câmera, da onde a gente tira a foto, separar ele do botão de foco. Porque se eu pegar essa câmera aqui agora e pegar ela para fazer o foco, para fazer uma foto de vocês, o mesmo botão que eu faço o foco é o mesmo botão que eu faço a foto. E o que acontece? Às vezes eu nem foquei direito, eu já estou clicando para fazer a foto.
Ou seja, eu garanti a foto? Garanti, mas eu não tenho uma foto totalmente focada. Por quê? Porque eu não tive esse tempo e esse cuidado de primeiro focar e depois fazer a foto. Esse foco ele é feito em meio clique. Se você pegar essa câmera e você dar meio clique nele, ele vai focar. Quando você preenche o clique, ele faz a foto. Tá? O que é que eu falo pro pessoal? Divide. Ou é botão de foco, ou é botão de foco. Tem que dividir. Por quê? Ela tem, essa não sei se tem, mas nas câmeras ela tem um botão extra que fica desse lado, atrás da câmera, no polegar, a qual com ele eu posso focar. Ou seja, eu estou focando aqui com esse botão e esse aqui só vai ser para fazer a foto. Então, a partir do momento que eu cliquei, que eu vi que o meu foco está realmente cravado, é que eu vou fazer a minha foto. Às vezes eu nem foquei direito, já que se o foco estiver aqui, eu nem garanti o meu foco, eu já fiz a minha foto sem querer. Pela afobação do evento, pela velocidade do evento, não. Tem que saber dividir. É uma dica de ouro que eu faço para ele, que eu digo sempre para eles. Tira o botão de foco junto com o botão de foto. Faz as coisas diferentes. São coisas diferentes que não dá para andar junto. Porque se andar junto vai acabar nos prejudicando. Porque às vezes a gente vai tirar uma foto totalmente desfocada. Sem o foco ideal que a gente precisa, que é mostrando o que acontece no nosso evento. Tá? Perspectiva na fotografia. Isso aqui é da hora. Isso aqui não era para estar, né, Pri? Não era para estar. A Pri falou, vamos falar um pouco de perspectiva? Eu falei, boa, Pri. Boa ideia. Você quer falar sobre? Pode falar. Tá falando bem. Perspectiva. Vamos lá. Perspectiva. As fotografias são bidimensionais, possuem largura e comprimento, e para se conseguir o efeito de profundidade, é preciso que uma terceira dimensão seja introduzida à perspectiva. Através da perspectiva, linhas retas e paralelas darão a impressão de convergir objetos que encobrem parcialmente as outras, dão a sensação de profundidade, e através da distância dos objetos, temos a sensação de parecerem menores. Olha só isso aqui. E essa foto aqui é um exemplo. Eu coloquei essa foto aqui, não foi intencional. Agora eu estou vendo que ela tem. Foi totalmente. Não foi intencional. E vocês verem aí, ó, essa primeira máquina, né? Isso. Ela está em primeiro plano e na perspectiva, ou seja, no seu campo de olhar, está o rolo lá no fundo. Eu não sei se dá para vocês perceberem. Ele parece menor que a máquina, mas não é. Totalmente a Kombi. Onde a Kombi conseguiu encaixar? Onde você... E o seu olhar, o olhar nosso, com essa guia aqui, ó, a perspectiva, o seu olhar é elevado na máquina. Entendeu? Isso também é a perspectiva. Junto com a profundidade de campo que o Job tinha falado, que aqui ele está desfocado e aqui está focado, entendeu? Na foto você vai juntando todos esses elementos. Então tem a perspectiva, tem a profundidade de campo, que torna que esse objeto, que ele é muito maior que essa máquina, que é a Vivro, né? Ela é maior, deve parecer que ela está menor, porque ela está lá não só pela distância, mas pela junção dos elementos. Tá? A arquitetura a gente chama isso também de perspectiva de ponto de fuga. Isso. Que é um cone. Um cone que vai te levar até a imagem. Um ponto final. Isso. Ó, né? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Tá, meu site não está aberto, é feito. Fechei. Abre de novo, rapidinho, eu vou mostrar uma foto. Está na capa também essa foto. Essa foto eu tirei lá numa Ponte Pêncil, no Paraná. Tem uns 15 dias que eu estive lá para fazer esse ensaio desse casal. E vocês vão ter também a noção dessa perspectiva, dessas linhas que levam a gente até a imagem, da perspectiva com a ponte que a gente tem de fundo, tá? Rapidinho, só para vocês terem um pouco mais de exemplo a respeito da perspectiva. Está um pouco abaixo, está aqui mesmo na capa. Pode ser. Aqui, essa foto aqui. Aqui a gente tem um exemplo excelente de perspectiva. Por quê? O nosso olhar automaticamente é levado para o meu casal. Uma coisa, a gente tem uma ponte imensamente alta lá no fundo, imensamente grande. Só que com essa imagem aqui dá a impressão que eles são bem maiores, porque eles estão no meu primeiro plano, chamando a minha atenção, e automaticamente as minhas barras aqui do lado levam o meu olhar para o meu casal. Mas esse casal não está muito perto, eu também achei. Eu achei que eles estão muito em cima de mim, eles poderiam estar um pouco mais longe, mais distante. Mas aqui entra uma regra de composição, a qual eu falei há pouco tempo, e qual eu vou falar em alguns minutos também. Essa ponte aqui ela só vai até a metade, o outro lado dela está queimada. É uma ponte histórica, uma ponte Pêncil aqui no Paraná, a qual ela é dividida no meio. De um lado dela, do meio da ponte, para um lado é Paraná, do outro lado é São Paulo. Isso. Só do nosso lado de São Paulo que está boa, do outro lado está queimada, do lado do Paraná. Então aqui no meio, a gente tem tapumes,
o pessoal não ir para o outro lado queimado. Eu vou mostrar tapume na minha foto? Não vou. Não vou. Então, eu utilizei do meu casal como artifício de primeiro plano, eu tenho a informação deles, saber onde eles estão, que é na ponte, e não mostrar o outro lado queimado. Entendeu? Então, aqui, voltando para o assunto, a gente tem uma foto também como exemplo de perspectiva, as linhas levando para a nossa imagem e trazendo essa impressão de profundidade. O meu casal está em primeiro plano e o restante que está atrás está totalmente fora da nossa perspectiva. Tá bom? Bom, para de novo, a gente fala um pouquinho, só terminar de ler aqui. Vamos lá, onde eu parei? Aqui. Podemos utilizar a perspectiva para criar impressão subjetivas. E o caso de efeitos de mergulho, fotografar com a câmera no ângulo superior ao assunto. É o nosso, queria muito mostrar essa foto. Eu fiz uma foto essa semana de uma pessoa, acho que vou mostrar essa foto pessoa por pessoa, só para trazer esse ponto aqui, ó, da câmera com ângulo superior ao assunto, superior ou inferior ao assunto, tá? Como eu trabalho com bastante posicionamento de imagem, olha que doideira. A gente traz uma perspectiva de comunicação através desse assunto. Por exemplo, se eu faço uma foto com uma perspectiva um pouco baixa, ela de baixo para cima, eu trago a impressão de poder. Quem vê essa foto, automaticamente, ela sente um pouco abaixo da pessoa fotografada. Por quê? Porque eu estou um pouco abaixo e a minha perspectiva principal, que é o meu objeto, está um pouco acima. Então eu trago essa impressão de poder. Diferentemente quando eu faço para cima. Dependendo do que eu quero passar na minha foto, a foto de cima para baixo, ou do que eu queira mostrar, traz a impressão de uma perspectiva boa, esperançosa, ou também de perspectiva de humilhação, de ruim. Quando você olha para a imagem, você não vê uma foto, você vê uma mensagem. Ou olhar para uma luz te clareando, e você esperançoso naquela esperança ali, sendo que se trata de um contexto. Então a gente tem informação muito grande para trazer através da nossa perspectiva. Tudo isso aqui que eu tratei para vocês é teoria, a qual nos leva para a nossa prática. A gente sabendo utilizá-lo, a gente leva ele por esse caminho, que é comunicar de uma maneira única e singular. Tá bom? Desce mais um pouquinho aí, vamos ver o que nos aguarda. A gente já passou esse. Esse aqui. Isso aqui é muito importante. Agora a gente vai falar de composição, gente. Composição. Se vocês pegarem, isso aqui é uma foto de um servidor que fez na rua e encaminhou para a Priscila. A Priscila fez uma seleção, gente, de fotos de como, na parte de cima aqui disse como não fazer, o que não devo fazer. A Priscila me mandou mais 30 fotos de como não fazer. Eu falei, Priscila, tem tudo isso mesmo? Ela se vira aí, seleciona aí. E aqui a gente tem um exemplo muito básico sobre composição e sobre o que não fazer, tá bom? Olha só, se você pegar vocês pegarem o telefone de vocês, esse telefone vai ter uma grade. Ele vai ter uma grade, se não tiver, na configuração a gente consegue habilitar essa grade. Que são duas linhas horizontais se cruzando com duas linhas horizontais, ou verticais. Isso, aqui ó, essa grade aqui ó. No telefone de vocês irá ter essa grade. Todos conseguem ver? Tem essa grade aí, certinho? Tá? Isso aqui nos auxilia bastante na nossa composição fotográfica, tá? Esses pontos aqui, ó, esses pontinhos onde as linhas se cruzam, é chamado de ponto de ouro. Muitos chamam de ponto de ouro. Por que ponto de ouro? Porque é o local aonde o seu olho vai ser logo direcionado. Se você olhar para essa foto, automaticamente o seu olho vem para aqui. Automaticamente. A intenção, acho que do cara, imagino eu, era mostrar a ponta ali que o pessoal trabalhando, mas cortou a cabeça do dois, né? Sim. Um passinho que ele desce para trás, dois, mostraria a ponte, mostraria o serviço e a cabeça dos dois ficava lá, né? Isso aí. Sempre lembrando, utilizando a nossa regra, tá? Você vê uma imagem dessa aqui crua, isso aqui vai ficar na mente de vocês, para ver se vocês verem uma foto. Olha só, isso aqui. Toda vez que vocês verem uma foto que não tenha o desenho da regra, vocês vão imaginar essa regra. Vocês vão imaginar as regras dos textos aqui e pensar, nossa, dava para fazer diferente. Dava para subir um pouco mais de perspectiva. Dava para enquadrar. Vocês imaginaram aqui os quadrados aqui? Beleza.
Desse lado aqui eu tenho essa composição. No meio da minha cena eu tenho essa composição. E aqui eu tenho essa composição que é a árvore. Da mesma maneira, horizontal, na parte de baixo da minha foto, eu tenho o meu casal e o campo. Na parte do meio da minha foto eu tenho um pouco mais de informação da árvore. E na parte de cima da minha foto eu tenho mais informações da árvore e do céu. Entendeu? Então pode ser usado também a regra dos textos com essa intenção de colocar cada um no seu quadrado. Entendeu? Cada um dentro do seu quadrado. E tá uma foto bem organizada, levando essa informação do casal no campo aberto, eles indo para um encontro ali, tá bom? Volto para a nossa apresentação que a gente está chegando no fim da nossa aula teórica. E amanhã tem mais. Ó, isso aqui, ó, foto segura, uso de EPIs, isso aqui não era para estar nesse workshop, mas pela importância que eu vejo na rua, pelas fotos que eu faço na rua. Eu nem estava na prefeitura ainda, não tinha entrado aqui ainda, eu tenho 8 meses aqui. Antes de entrar na prefeitura, eu já olhava as fotos da prefeitura, eu já acompanhava o trabalho da prefeita, e quando eu via algumas fotos, eu falava, meu Deus, o pessoal está cavando a própria cova. Porque eu venho da área privada, eu venho da iniciativa privada. E na iniciativa privada, eu trabalhava muito com a área de logística, e uma parte crucial, eu liderava a equipe, e eu falava para eles, gente, vamos usar EPI. Crucial, o uso de EPI é crucial. E você não utilizando, você está assinando a sentença de morte. Você não utilizando esse EPI, você está utilizando a sentença de morte, infelizmente. E quando eu entrei na prefeitura, quando eu cheguei aqui, eu vi algumas coisas que me assustaram. Eu ia fazer foto na rua do pessoal trabalhando, e o cara estava com a serra elétrica ligada aqui do lado da perna, fumando um cigarro, sem luva, sem óculos, sem nada. Pegava aquela serra elétrica ali, ia cortar um tronco acima da cabeça, sem um capacete, sem nada. Eu falei, gente, está errado. Está errado. Aqui eu vou trazer algumas fotos. Nós só tem duas, né? Pra gente poder. Essa daqui? Essa daqui, aqui ó, todo mundo trabalhando com objetos cortantes, tudo ali com risco de queda, e todo mundo sem utilização de um capacete, de uma luva, de um óculos. Se tivesse um barulho significativo, um protetor auricular. E isso eles não entendem que está fazendo a proteção deles mesmos. Como eu queria que tivesse gente lá para ver isso aqui, né? Fazendo a segurança dele mesmo. Então aqui tem uma foto que a Pri falou para ter colocado na apresentação, mas eu não coloquei, né, Pri? Qual? Foi que ela para ter alterado. Essa segunda foto aqui, ó. A segunda foto. A Pri falou, a Pri chegou a perguntar para mim, mas o que tem de errado na foto, né? Você falou que eu também não tinha prestado atenção nisso. Daí ele falou, eu falei, nossa, é verdade. Porque em fotos, no caso assim, de obras, assim, você está vendo a profundidade, a quantidade de terra e tal. Então, entrando no EPI, além do capacete, da luva, isso aqui, tinha que ter, se fosse, né, geralmente, aquela caixa de, vocês já viram, de ferro, que o pessoal trabalha dentro da caixa, porque se cair a terra, a caixa segura. Né? Então, eu levei por esse lado, falei, mas eles não estão trabalhando ali embaixo, né? Daí falou assim, não é isso. Aí eu também não tinha preparado. Olha só, durante um serviço utilizado desse aqui, a gente tem inúmeros riscos. A gente tem um cara totalmente desprotegido. Ele está desprotegido em relação a EPIs e ele está totalmente exposto no ambiente de trabalho. Está parecendo até uma apresentação de contratação, né? Mas está dentro do nosso contexto de fotografia, tá, gente? Por quê? Olha a posição que esse cara está. Se ele chega aqui de uma maneira totalmente distraída e esse cidadão aqui não consegue ver ele está se movimentando com essa máquina o tempo todo, ele leva esse cara embora. É milésimos de segundo para ele fazer esse movimento aqui, ó, para cá, para jogar essa noção para lá e acabar a vida desse cara. Entendeu? Sem contar o uso de EPIs, né? Ele está ali tranquilão, pensando na vida e sem se preocupar que ele pode se distrair, que acontece com o ser humano, ou não ter notado ele aqui e simplesmente ceifar a vida dele, sem nenhuma intenção. Entendeu? Então, foi um ponto que eu gostaria de ter trazido, eu queria que tivesse bastante gente da Obras aqui, o pessoal da rua, para trazer esse ponto. Foto segura. Eu chego para fazer uma foto no ambiente da rua, que o pessoal está trabalhando, que eu vejo sempre eles não. Eu sou da Obras. Você é da Obras, né? Então leva a mensagem. A gente faz tudo isso, né? Mas na cachola deles. Tem que mudar a mente primeiro dos caras, saber que é para uso, o uso é para a própria segurança deles, né? Então, eu chego para fazer a imagem e falo, gente, não, peraí, né? Se eu fizer uma foto sua, da maneira que você está trabalhando aí, eu mandar para a imprensa,
para a empresa da prefeitura subir essa imagem para utilizar, é cavar a nossa própria cova. Porque a gente está mostrando que a gente está trabalhando errado. Sendo que todas as regras, tanto da CLT como de outras coisas, obrigam a utilização. Então você está lá com o cara com um objeto importante, uma motosserra ou algo do tipo, e sem nenhuma proteção individual. Tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês a respeito de ISO, velocidade do obturador e abertura do diafragma, composição fotográfica e também para fechar a foto segura, tá bom?